Se você clicou nesse vídeo é porque provavelmente você tem problema com procrastinação. Problema esse que atinge a maior parte das pessoas hoje em dia, principalmente com o nosso excesso de estímulos, e provavelmente também é um problema que faz com que você se sinta fraco, que tenha uma autoestima baixa, que se sinta inútil, incapaz ou coisas do tipo. E eu posso dizer que eu sei que você se sente assim, porque eu já me senti assim. E eu tenho que lutar constantemente contra a procrastinação, principalmente desde quando eu vim trabalhar na internet. Que eu tenho que fazer os meus horários, tenho as minhas tarefas, às vezes tenho que lidar com o fato de que tem uma certa escassez de coisas para fazer, e é muito mais fácil você cair na procrastinação quando você trabalha na sua casa, por exemplo. E, bom, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você é que você não é fraco por ser procrastinador. Mas você precisa entender que quando você procrastina, é o seu cérebro querendo te proteger. Se você já acompanha esse canal, você sabe que eu já disse várias e várias e várias vezes o quanto o nosso cérebro é econômico e viciado em economizar energia. E o estilo de vida moderno é um estilo de vida que, para o nosso cérebro, não representa nenhum tipo de urgência. Então, ele faz com que nós busquemos o tempo todo estarmos economizando energia. Vou explicar. Vamos supor que você é um camponês da Idade Média. Para que você coma, você precisa ir lá no lavouro, e capinar um lote, e pegar alguma coisa. Você precisa, se você quer comer carne, você precisa cuidar dos animais, você precisa buscar água nos poços, você precisa ir para o mercado fazer comércio para vender o que você tem e pegar outra coisa ali naquele escambo. Você precisa estar sempre fazendo alguma coisa para que no fim do dia tenha comida no seu prato. E hoje em dia provavelmente você tem o que você precisa na sua geladeira ou pelo seu iFood ou aplicativo de comida, de delivery de comida. Se você quer, por exemplo, prazer sexual, você antigamente precisava cortejar uma mulher, casar com ela, fazer tudo o que é necessário para que você tivesse ali o matrimônio. E hoje em dia basta você pegar o seu smartphone e entrar em um site pornográfico e você já tem prazer sexual. Você não corre tanto risco de ser devorado por um animal, apesar de que quem mora em São Paulo corre risco o tempo todo. E basicamente os prazeres mais básicos que o ser humano quer, que é a comida, a bebida e sexo, você consegue com um clique no seu celular. E para o seu cérebro isso é uma maravilha, porque ele entende que ele vai conseguir economizar energia. Então, se você está na sua casa precisando estudar, precisando trabalhar, mas o seu cérebro ele sabe que você já tem o suficiente para se manter vivo, ele vai falar: para que eu vou precisar de mais? Para que eu vou precisar me esforçar para ter uma recompensa a longo prazo? Se eu quiser comer alguma coisa, é só abrir a geladeira ou pedir um iFood. Para que eu vou gastar energia para ter prazer sexual se basta um clique para entrar num site? Então, o nosso cérebro ele tem isso como uma defesa natural para que você não gaste energia. A procrastinação nada mais é do que uma forma do nosso cérebro se sabotar, porque o nosso cérebro ele não pensa em recompensas a longo prazo, ele pensa só em recompensas a curto prazo. Então, se eu já tenho alimento, se eu já tenho água, se eu já tenho prazer sexual, eu não preciso me esforçar mais. Então eu simplesmente vou aproveitar padrões que me levem a economizar energia, que é o padrão de ficar sentado no sofá rolando feed nas redes sociais, ou seja lá o que você estiver fazendo, do que realmente gastar energia. E é uma coisa um pouco distinta porque antigamente as pessoas não tinham essas opções. Se você quisesse comer, como eu disse no exemplo lá da Idade Média, você tinha que fazer um baita trabalho. Se você quisesse beber, você tinha que ir até um poço ou algo do tipo. Se você quisesse o sexo, o prazer sexual, você tinha que fazer todo aquele trabalho. E entre você ficar sem e você ter este trabalho, nesse caso, o seu cérebro ele te ajudaria para que você fizesse esse trabalho. Mas como hoje em dia nós temos tudo, infelizmente, na palma da nossa mão, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, então o nosso cérebro ele não vê sentido em gastar energia com esforço. Então entenda, meu amigo, se você procrastina,
não significa que você é fraco. Significa que o seu cérebro e o cérebro geral da sociedade não conseguiu se adaptar com essa mudança tecnológica rápida que nós tivemos. Essa globalização tão absurda que o mundo teve nas últimas décadas. Entenda que algumas décadas é um tempo muito curto para se levar em consideração a evolução humana. 50 anos não são nada quando se fala de mudanças evolutivas no nosso cérebro. E se você for pegar as mudanças que nós tivemos com o advento da internet, a velocidade dessas mudanças, você entende que o meu cérebro ele não teve tempo de se adaptar. Então, a partir do momento que eu tenho algo que dá prazer instantâneo para ele, ele simplesmente vê aquele padrão com: opa, eu já tenho tudo que eu preciso sem fazer esforço. Fazer esforço é uma idiotice. Então, você não é fraco por procrastinar. Você é só mais uma vítima das mudanças super rápidas que nós tivemos na sociedade e não tivemos tempo de nos adaptar. Mas antes que você se desespere com isso, eu tenho a solução para os seus problemas, que é: no link da descrição eu vou deixar o link do meu webinário que eu fiz, um método para que você vença a procrastinação de uma vez. Foi um método que levou em consideração muitos estudos de neurociência, um pouco de aplicação prática também. E se você aplicá-lo certinho, você vai pouco a pouco mudando a forma como o seu cérebro entende as situações em que você está e começa a buscar recompensas de longo prazo. Esse webinário ele vai sair por menos de R$ 6 por mês se você fizer no cartão. São apenas R$ 37. É um combo do McDonald's que vai transformar a sua vida para sempre. Então, é fácil de pesar na balança entre um McDonald's que vai te dar um prazer instantâneo ali e na hora, depois você vai se sentir mal, e algo que pode mudar a sua vida para sempre e que vai fazer com que você se sinta bem menos mal do que você está se sentindo por conta dessa procrastinação. É uma escolha bem simples de se fazer. E se você passar no cartão, é R$ 6 por mês ou menos. Eu como um croissant todos os dias depois do meu treino que custam R$ 7. Então por dia eu gasto menos do que você vai gastar por mês se você dividir esse webinário. E bom, esse é só um produto de introdução que eu estou oferecendo para vocês, que eu tenho certeza absoluta que vai transformar a vida de vocês para sempre. E eu espero poder ter um contato mais próximo e que vocês conheçam também o meu atendimento de psicoterapia para que eu possa auxiliá-los olhando olhos nos olhos a viver uma vida mais produtiva, saudável, máscula e viril, certo? Eu sou Renato Lima, psicoterapeuta, personal trainer e professor, e eu espero vocês no meu webinário Destruindo a Procrastinação. Vamos ensinar para o nosso cérebro que ele precisa se mexer. Os tempos mudaram e ele precisa ser reprogramado para lidar com as mudanças dos tempos.